Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma aula muito importante sobre Lei de Acesso à Informação, especificamente o decreto número 7.724 de 2012. Professor, qual que é a disciplina? A disciplina chama-se Arquivologia. Arquivologia, então é o nome da disciplina, e o decreto 7.724. Ok, né? Professor, esse aqui é um assunto que está vinculado aonde? Está vinculado à Lei de Acesso à Informação 12.527. Ok, tá? Professor, antes de começar a aula, o senhor podia dar uma deixa para a gente, fazer uma pequena ajuda à memória sobre esse tal de decreto. Ok, o professor vai fazer para vocês, né? O que vem a ser um decreto, né? Gente, na administração pública brasileira, no direito administrativo nosso, em vigente, nós não temos a figura do decreto autônomo. Professor, o que vem a ser um decreto autônomo? O decreto autônomo é aquele decreto independente de lei. Professor, esse decreto autônomo é regra ou é exceção? É exceção. E é utilizado em apenas duas hipóteses que é previsto na Constituição Federal, lá de atribuições do presidente da República para a organização da máquina pública. Beleza. Então é o seguinte, via de regra, regra geral, o decreto necessariamente tem que estar pautado, respaldado em algo maior. Este algo maior chama-se lei. Ou seja, você tem a lei, essa lei ela é genérica, ela é abstrata, tá certo? Cria direitos, tá? Cria deveres. Só que essa lei não é suficiente para a sua aplicação. Essa lei necessita de maior detalhamento. Nesse sentido, nasce o decretão. Então, esse decreto, ela vem regulamentar a lei, ou seja, ela vem detalhar, ela vem especificar o conteúdo da lei. Detalhe, o decreto não pode contrariar a lei em absolutamente nada. Em nada. Tá? O decreto ele é mais ampliativo do que a lei. Então, normalmente, você pode ter certeza, papo sério com você, se você decorar, memorizar, tivesse decreto 7.724 na cabeça, você pode ter certeza que, por via de regra, você vai absorver também a Lei 12.527 de 2001, que é a Lei de Acesso à Informação, uma lei muito importante. Lei essa que é cobrado em todos os concursos públicos, né? Então nós temos, essa é a função do decreto, né? Ou seja, posso afirmar para você que a maior parte da Lei de Acesso à Informação está contida dentro desse decreto. Professor, então, você estudando a lei o decreto 7.724, automaticamente você está estudando aí a lei de acesso à informação, vai ser uma grande revisão, né? Bacana? Então vamos lá, né? Então aqui, decreto 7.724 de 16 de maio de 2012, esse aqui é um decreto federal, e ele fala claramente, regulamenta a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. O que vem a ser regulamentar a lei? Vem detalhar a lei para tornar essa lei aplicável na administração pública federal, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 23 do caput do artigo 5º, inciso 2, que a gente explicou esses incisozinhos, todos eles na lei, na aula da lei 12.527, né? Então está aqui para você. Tá? Muito importante, esse decreto é um decreto federal, tá? Ou seja, é aplicável somente à administração pública federal. Vou dar um exemplo para você. Lá no estado de São Paulo tem um decreto desse também. Tá? Veio um decreto desse também, que é o decreto 58058 de 2012, que vem regulamentar a lei de acesso à informação. E pode ter absoluta certeza que o Rio de Janeiro tem um decretinho desse,
Brasília tem um decretinho desse, todos os estados da federação devem ter um decretinho desse que visa regulamentar a lei de acesso à informação, ou seja, vem aplicar efetivamente os ditames da lei dentro da sua competência, da sua jurisdição. Federal, decreto federal. Então, o decreto federal é esse aqui. Então, você tem que entender. Se você está fazendo um concurso estadual, né, você deve buscar aí o decreto estadual. Vamos lá. Esse decreto está estruturado em capítulos, conforme a lei de 12.527. Primeiro, disposições gerais, né? Essas disposições gerais, papo reto com vocês, é o assunto que mais cai na prova, né? Não sei por que o examinador sempre gosta de cobrar os primeiros artigos das leis, dos decretos, né? Olha aí uma dica preciosa para quem está fazendo concurso, né? Então você deve estudar as disposições gerais. A abrangência da lei, ou seja, onde que essa lei vai ser aplicada, né? Vai falar da transparência ativa. O que é transparência ativa? É o poder de agir, né? O dever, aliás, o dever de agir. O órgão, independente de qualquer solicitação, ele tem que tomar algumas medidas para divulgar as informações do órgão, né? Tem a transparência ativa, se tem ativa, tem a passiva. É quando o órgão ele é provocado em fornecer alguma outra informação, alguma informação para algum cidadão. E na transparência passiva, tem 3 seções. Primeira seção do Serviço de Informação ao Cidadão, do pedido de acesso à informação, do procedimento de acesso à informação, dos recursos. Ou seja, tem 4, né? 4 seções aí, muito importantes aí, isso aqui. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem trabalha na área de ouvidoria dos órgãos, né? Inciso 5, das informações classificadas em grau de sigilo. Nós temos aqui as possibilidades de sigilo, um assunto que costuma ser muito cobrado nas provas de arquivologia, né? Ultra secreto, reservado, secreto, né? São as informações aqui. E o texto do decreto vem copiar Ctrl+C, Ctrl+V da lei federal, né? Dentro desse capítulo 5, que é o grau de sigilo, temos a primeira seção, classificação de informações quanto ao grau de sigilo e prazo, dos procedimentos para a classificação da informação, seção 3, desclassificação e reavaliação da informação classificada em grau de sigilo, seção 4, disposições gerais, né? Então isso aqui é o capítulo 4. Capítulo 6 trata da comissão mista de reavaliação de informações classificadas, ou seja, tem uma comissão aí que vai definir qual que é o grau e o prazo que essa informação estará sendo restrita para o conhecimento público. Tem um capítulo 7 que trata do que é informação pessoal. O capítulo 8 trata das informações de entidades privadas sem fins lucrativos. O capítulo 9 trata das responsabilidades, do dever de agir. E, claro, né, o capítulo 10 do monitoramento da aplicação da lei. Aí fala da autoridade do monitoramento, das competências relativas ao monitoramento e, finalmente, o último capítulo, disposições transitórias e finais. Ou seja, vocês podem ter certeza que esse decreto número 7.724 de 2012 na verdade, é um estatuto, né, tipo fosse um estatuto aí, bastante detalhado, com vários artigos aí, como deve se proceder o tratamento da informação, da Lei de Acesso à Informação, tá? Vamos lá. Ok. Gente, a Lei de Acesso à Informação é uma lei aí que você pode ter absoluta certeza que é uma lei de divisores de águas, ou seja, ele é a Lei de Acesso à Informação, a efetiva aplicação do Instituto do princípio da publicidade ampla. Ou seja, a coisa pública, as informações públicas, elas são realmente públicas e elas não podem ser encaixotadas, elas não podem ser guardadas. Regra geral, a informação governamental é uma informação pública de acesso a todos aqueles que lhe interessarem, né? E essa lei e esse decreto vem no sentido de garantir esse direito esse, como a gente fala, como a gente explica lá na lei, na aula da lei 12.527, é um direito constitucional do cidadão brasileiro. Vamos para o primeiro artigo, né?
Este decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia de acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados o prazo, grau e prazo de sigilo, conforme a Lei 12.527, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2, parágrafo 3º do 37, parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Ok, tranquilo, né? Então, aqui fala o que faz essa lei, né? O que faz esse decreto? Ele vai regulamentar, tá? Regulamentar, ok. Artigo 2, né, do decreto. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e sem linguagem fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e das diretrizes previstas na Lei 12.527. Meu amigo, minha amiga, papo reto com vocês. Olha só. O professor já tem aí 16 anos, cara, de vida de concurseiro profissional, pelo menos, né? E isso a gente vai desenvolvendo algumas percepções de como pensa o examinador. E esse artigo 2º é um artigo potencial. Olha só. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, olha só, está dando uma obrigação para os órgãos, para a administração pública direta e a administração pública indireta. Então, órgão, vocês têm a obrigação de quê? Olha só, assegurarão as pessoas naturais e jurídicas, ou seja, as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Olha só, o direito de acesso à informação. Primeira coisa que esse decreto vai tentar garantir, o direito de acesso à informação. Tá? Que será proporcionado, aí, esse aqui é o direito. E como é que vai ser exercido? Será proporcionado mediante procedimentos objetivos. Professor, onde que estarão previstos esses procedimentos? Neste decreto. Nós vamos ver aí em capítulo específico. E ágeis, olha só, vai estipular prazo para que essa informação seja entregue à pessoa, né? De forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão observada. Então, o principal objetivo dessa lei é esse aqui, assegurar o direito de acesso à informação. E aqui ele vai definir quais são os procedimentos, quais são os prazos, quais são as diretrizes, aquilo que não pode ser apresentado, aquilo que é secreto, que é reservado. Então, esse aqui é o objetivo da lei. Se no final da lei, da aula, você tiver essa noção, pronto, meu objetivo como professor foi cumprido. Tá? Experiência de professor concurseiro. Tá? O cara está mandando aqui, princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei 12.227. Primeira coisa, princípios da administração pública. Quais são esses princípios? Nós já sabemos. Aqui tem os expressos, implícitos e explícitos, né? Explícitos é o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, as diretrizes previstas, né, na Lei 12.527. Aí eu pergunto para você, quais são essas diretrizes, né? Temos lá, primeira diretrizes, esses princípios e diretrizes, eles estão lá na Lei 12.527. Lá na lei, este assunto é muito importante. E aqui no decreto também é muito importante, porque o que está escrito aqui, tá certo? São um conjunto de comportamentos, atitudes, tá certo? Pontos importantes a serem observados por quem? Pela administração pública. E o examinador fala assim, poxa, o cara que quer ingressar, por exemplo, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma entidade pública federal,
tem que saber desses comportamentos. Então, o cara aí, ele pode estar cobrando para vocês. Vamos lá. Onde que está escrito isso? Na Lei 12.527, lá no seu artiguinho 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Olha só, gente. Olha só. Assegurar o direito fundamental a acesso à informação. Por isso que o sujeito fez essa lei. Para assegurar isso, o direito fundamental ao acesso à informação, e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Princípios básicos da administração pública, nós já sabemos, é o famoso LIMP. Ok? Agora, quais são essas diretrizes? Tem que saber, tem. Diretriz número 1, observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Professor, o que tiro de conclusão desse item 1? Uma informação muito importante, tá? Muito importante, cara, que o examinador vai tentar confundir a sua cabeça. Primeira coisa, você tem em relação a informações, a essa garantia de acesso à informação, você vai ter 2 pontos fundamentais. Primeiro, regra geral. Segundo, exceções. Tratou de informação, você tem que pensar como regra geral. Professor, qual que é a regra geral? Ela é pública. Observância da publicidade como preceito geral. Então, toda e qualquer informação, ela é pública. Professor, eu quero saber o salário de fulano de tal que trabalha na universidade. Eu pergunto, é uma informação pública. Inclusive, essa lei aqui, esse decreto e a lei, os dois dispositivos, falam o seguinte, que a universidade tem a transparência ativa, tem que publicar o salário dos caras na internet. Ou seja, ela é pública, tá? Então, regra geral, todas as informações ali produzidas são informações públicas. Você tem direito a acesso. E olha só o objetivo da lei, cara. O juízo de valor que é importante. Destina-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Agora, outro ponto, que é a exceção. Regra geral, informações públicas escancaradas. 2, sigilo como exceção. Tem algumas informações que elas têm restrições de publicidade. Tem algumas informações que têm restrição de publicidade. Normalmente, informações essas vinculadas aí à segurança do Estado, à segurança da sociedade, que nós vamos falar ainda nessa aula, em tópico específico, um capítulo específico da lei. Salvo engano, é o capítulo número 5 desse decreto que a gente vai estar falando. Tá certo? Então, o item 1 é muito importante, cara. Coloquem assim na sua cabeça. O examinador vai querer colocar lá um monte de detalhezinhos. Não. Informação, regra geral, pública, exceção, sigilo. Tá? Sigilo é porque somente algumas pessoas podem ter acesso a essa informação por um determinado tempo. Item 2. Divulgação de informação de interesse público independe de solicitações. Né? Olha aí o princípio da ampla publicidade. Né? 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Uma novidade muito importante, onde diz o seguinte, essa tecnologia da informação, ele diz respeito à internet. Né? 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Então, ele quer trazer o princípio da transparência, da publicidade, da divulgação ampla para a administração pública brasileira. E o item 5 diz o seguinte, né? Desenvolvimento do controle social da administração pública. Ou seja, a partir do momento que você exerce essa ampla transparência, essa ampla divulgação, o Estado passa a ser controlado. Eu lembro muito bem quando a gente gravou a primeira aula, em 2012, sobre a lei de acesso à informação, começaram a colocar aí o salário de juízes, promotores, servidores públicos, deputados na internet, né? Aí o cara fala, fulano de tal ganha 80 mil reais. Aí o cara não lembra, pô, mas como que ele ganha 80 mil? Se o teto é 25, 20, agora que foi para 30 mil, 34 mil teto, né? Então dava o tilt. Aí começou a verificar, ou seja, teve aí
um controle social muito importante, né? Muito importante com essa lei, né? Bacana. Então, isso aqui eu achei muito importante para vocês. Isso aqui é só para explicar o artigo 2. Lembre-se que eu disse para vocês, essas disposições iniciais, esses primeiros artigos, são os artigos que são mais cobrados nas provas de concurso, cara. Você sabendo disso, você tem o quê? Uma vantagem competitiva. Você tem que utilizar essa informação ao seu favor. Então a gente detalhou isso aqui nos detalhes, ó. Então a gente já sabe aqui, ó, diretrizes previstas na lei. Ou seja, o decreto ele vai pretende assegurar esse direito à informação com esses princípios aqui observáveis, né? Vamos para o artigo 3º agora da lei, tá? Desculpa, do decreto, né? Muito importante isso, cara. Isso também está previsto lá isso aqui está previsto também lá na lei 12.527. Muito importante, potencial questão de prova, porque ele traz alguns conceitos. Por exemplo, cara, se eu pedir para vocês o seguinte, ó, você aí, meu filho, ó, pega aí um papel aí e coloque em 2 linhas o que você entende. Conceitue a palavra informação. Eu tenho certeza que todos vocês irão fazer um texto, né? Textos diferentes, claro, né? Todos irão fazer esse tal de informação. Mas, para a prova de concurso, na sua prova, se o cara cobrou o decreto 7.724 ou a lei 12.527, o que vale, o conceito válido é o que está escrito lá e na sua prova vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, está aqui. Então você tem que levar para a prova esses conceitos. O que vem essa informação? Dados processados ou não, que possam ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Tá? Então tá aí. Dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Tem que saber. Outro conceito importante. Tá? Vamos lá. E esse item 2 é mais importante que o item 1. Se no seu concurso, no seu edital, o sujeito colocou lá o decreto 7.724, provavelmente, tá? Provavelmente, obrigatoriamente, ele fez a previsão também da lei 12.527, que é a lei de acesso à informação. Tá? Ele fez isso. Bacana? Só se... Então, olha só. Se o cara cobrou a lei e o decreto, cara, esse item 2, tá aí. Ó a dica para você. Potencial. Por quê? Porque esse item 2, o decreto, ele é mais ampliativo. Tá certo? Mais ampliativo. O que ele colocou? Ele colocou mais um conceito para você, dados processados. Então, dados processados é um item que não está previsto na lei 2.527. Esse item 1 está previsto tanto no decreto quanto na lei. Ou seja, se ele quer realmente selecionar candidatos que se esforçaram, que se estudaram, o item 2 é potencial questão de prova. O que são dados processados? Dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com emprego de tecnologia da informação. Ou seja, moral da história, todos os itens que só constam no decreto e não constam na lei, são potenciais questões de prova para vocês. Documento, bacana. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Ok? Vamos lá. Informação sigilosa, atenção, informação sigilosa, informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. Sobre esse item 4, o professor tem que explicar algumas coisas importantes. Professor, informação pessoal, professor, é informação sigilosa? Não, está errada. Informação sigilosa é aquela informação, tá certo? Que ela é temporariamente submetida à restrição. O que é a restrição? A não divulgação pública, como está anteriormente.
Temporariamente significa dizer que ela ficará um prazo dessa restrição. Atenção, toda e qualquer informação produzida no Estado, mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar pública. Somente algumas informações que elas não serão tornadas públicas, né? Que é chamada de informação sigilosa. E para ser uma informação sigilosa, você tem que lembrar que a regra geral é da publicidade, é da transparência. Então, para alguma informação não se enquadrar na regra geral, é porque tem um motivo. Qual que é o motivo? Que essa informação, se ela for publicada, se ela for divulgada, ela vai trazer prejuízos para o Estado e para a sociedade. Ou seja, o motivo para qual, nunca se esqueçam disso, o motivo para qual alguma informação ser tratada como exceção, ou seja, ser tratada como uma informação sigilosa, é porque, olha só, acesso em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. Ou seja, a gente vai ver esse cara aí, quais são essas informações sigilosas, né? Outra informação pessoal, né? É outra característica, vença suas paixões. Informação sigilosa é uma coisa, informação pessoal é outra. Pessoal diz a pessoa, né? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, né? Olha só, professor identificado, você fala, foi ciclano. Se identificou, né? Então a lei fala o seguinte, pessoal, né? Essa informação pessoal, relativa. Qual o conteúdo dessa informação pessoal? Salário. Salário diz respeito à intimidade da pessoa? Vida privada da pessoa? Honra? Imagem não. Então é o seguinte, informação pessoal são esses aqui, esses itens, meu filho. Não esqueçam disso. Intimidade. Eu estou marcando porque esses são os pontos que o sujeito coloca na prova. Vida privada, honra e imagem. Tá? E esse identificável é quando você não fala é ciclano, mas você coloca todos os elementos que chegam a essa pessoa. Ou seja, é identificável, né? Tá certo? Você não fala da pessoa, né? Então, olha aí, isso que vem a ser informação pessoal, intimidade, privada, honra e imagem. Tá? Então, você não pode... Isso é informação pessoal, é diferente de informação sigilosa. Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação, controle de informação. Tá? Eu vou ler um pouco rápido, porque não precisa de tanta explicação. É claro que na sua prova, cara, todos esses pontos aqui devem fazer parte do seu caderno de revisões, são potenciais questões de prova, tem que estudar, não tem jeito. Passar em concurso público sem estudar é difícil, né? Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Autenticidade. Aí você tem um trinômio, autenticidade, integridade e primariedade. Autenticidade, o que é uma informação autêntica? Preste atenção. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Agora, integridade é diferente da autenticidade. Integridade, ela é íntegra, né? Aquela que não houve alteração. Qualidade da informação não modificada. Essa é integridade. Autenticidade diz respeito à pessoa que fez, né? A qualidade da informação que tenha sido produzida, ela é autêntica, né? Ela foi produzida, ela foi expedida, ela foi recebida, ela foi modificada por determinado indivíduo, ela foi, né, equipamento ou sistema. Isso é autenticidade. Integridade, ela é não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Primariedade, você tem que pôr na cabeça que é a tal da fonte, né?
certo? Tal da fonte, né? Tal da fonte. Vamos mais aqui, né? Informação atualizada. Pronto, né? Lembra daqueles dados processados? Então é o seguinte, dados processados, informação atualizada e esse cara aqui, documento preparatório, são conceitos que não estão previstos na Lei 12.527. Logo, o examinador tem uma possibilidade maior de cobrar isso. Por quê? Porque ele sabe, ó, o cara lá só estudou a lei, não estudou o decreto. Ele fala, aí que eu vou pegar o sujeito, cara. Eu vou pegar o sujeito em pontos do decreto onde só contém o decreto. Só contém no decreto, não contém na lei. Né? Só não contém. Aí o examinador pensa assim, cara. Moral da história, você tem a obrigação de fazer o seguinte. Isso é claro, se você quiser ficar altamente competitivo, se você quiser aí ter alto desempenho, tá certo? Um aluno de alto desempenho, você tem que ter esses diferenciais. Você tem que estudar esses caras, em que tem que estudar esses caras aí com mais atenção. Tem que saber disso, né? E, inclusive, ele pode até fazer uma pergunta seguinte, ó. Informação atualizada está prevista na Lei 12.527? Não, está errada. Por quê? Porque a informação atualizada está prevista no Decreto 7.724 de 2012. Copiou? Entendeu? Se entendeu o significado, você viu como é bom você estudar de forma aí, bastante objetiva, bastante pontual, né? Competitiva. Informação atualizada, informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema. Olha só, cara. Informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema de acordo com a sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam. Documento preparatório. Documento formal utilizado como fundamental para a tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo que pareceres e notas técnicas. Né? Professor, então o cara pode cobrar o seguinte... Olha que pergunta massa para vocês, né? Documento preparatório, tomada de decisão. Eles não têm poder de decisão. Primeira informação, cara, isso aqui é fundamental. Se eu fosse elaborar uma prova de vocês, eu ia cobrar esse cara. Então não tem poder decisório, tá? Os documentos. Exemplos: pareceres, né? Parecer jurídico, parecer técnico e notas técnicas aí. Pareceres e notas técnicas são classificados como os documentos preparatórios, como o nome diz, que estão preparando alguma coisa para ser, não tem poder de decisão, somente informação. Fechou? Ótimo, né? Conclusão para vocês. O decreto 7.724 é semelhante ao artigo 4 da Lei 12.527. Bacana, mas tem alguns pontos diferentes, né? Professor, o que eu devo fazer, professor? Você não tem jeito, cara. Esses assuntos são assuntos bastante técnicos. Se você for fazer a prova somente com as suas convicções pessoais, você vai cair na pegadinha do examinador. Você não tem outra alternativa. Você tem que fazer a leitura da Lei 12.527 e também do Decreto 7.724. Professor, eu quero uma sugestão de leitura. Tudo bem. Você quer estudar de forma consistente, você quer ter um estudo de qualidade, você vai ter que reservar um tempo maior. Então, sugiro que você faça primeiro a leitura da Lei 12.527 e depois do Decreto 7.727. E depois você faça a leitura conjunta. Você coloca de um lado a lei e do outro o decreto. Você compara o artigo 1, artigo 1, igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? 2, opa, diferente. Aí você marca no decreto novo, semelhante. Aí você vai identificando. De forma que, se você fizer isso, no final, você só vai ler o decreto, você vai estar matando 2 assuntos longos. E não vai esquecer, vai ficar competitivo. Olha que situação legal. A informação ela é pública? Sim. O governo pode cobrar por essa informação? Professor, isso pode cair na prova? Pode. Olha só. Há possibilidade de cobrança
para a busca de fornecimento da informação, nós sabemos que o governo tem o quê? Ele não pode dificultar, tá certo? Ele não pode dificultar o acesso à informação. Ele tem o dever, ele tem a capacidade ativa, né? Transparência ativa de divulgar sem ser solicitado, e tem a transparência passiva que ele tem que fornecer. Para responder essa pergunta, a resposta está no artigo 4º. O artigo 4º do decreto traz essa resposta. Olha só, a busca e o fornecimento da informação são gratuitos. Regra geral, gente, são gratuitos, ó, de graça, 0,800. Mas, atenção, há a possibilidade de cobrança. Olha só, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços dos materiais utilizados. Então, olha aí, cara. Então, a administração pública está autorizada a cobrar o valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reproduções, fotocópias de documentos, mídias digitais, vai um pendrive e postagens, né? Então ele define isso aqui. Cara, potencial questão de prova esse assunto aí. E ainda tem mais um parágrafo único para completar o artigo. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permite fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 83. Ou seja, o cara não tem condições aí, pode dizer isso, né? Tá? Então ele não pode. Então é essa exceção aí do cara não pagar esse valor, né? Esse valor aí, tá? Então está isenta quem? As pessoas aí que não têm condições de arcar com esse valor. Com isso, nós terminamos o capítulo 1. O capítulo 1 ele é bastante cobrado, as disposições iniciais, por todas as bancas, né? Todas as provas, então o aluno tem que prestar muita atenção. Agora vamos falar da abrangência, né? Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar da abrangência da Lei 12.527. Gente, a abrangência da Lei 12.527 atinge todos. Quem que é todos? União, governo federal, estado e município. Atinge todos os poderes, de todas as esferas. Por exemplo, poder executivo, legislativo e judiciário. Da União, dos estados e municípios. Claro que o município não tem poder judiciário. A Lei 12.527 atinge tanto a administração pública direta quanto a indireta. Fechou? 10. Agora, a abrangência, preste atenção, a abrangência da lei, do decreto 7.724, que regulamenta a Lei 12.000, é diferente. É claro que é diferente. Por quê? Porque é um decreto que vai regulamentar na atuação do governo federal. Na Constituição brasileira, lá no artigo 2, ele diz o seguinte, né? Na Constituição brasileira, ele prevê a autonomia dos estados, né? E tem o artigo 2 que fala, né? São independentes e harmônicos entre si, o poder, né? Poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Então, esse efeito aqui da abrangência é somente para a União, né? É claro que cada estado vai ter o seu decretinho regulamentando a lei. Então, está escrito aqui isso, ó. Sujeito-se o dispositivo deste decreto, os órgãos da administração pública direta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União. Ou seja, diferentemente da Lei 12.527, que fala que é tudo e todos, os efeitos, a abrangência somente para a administração pública federal direta. E esse cara complicou. Por que ele não colocou direta e indireta, né? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente da União. Então esses caras aí são obrigados a terem o seguinte, estão obrigados aí a obedecer esse decreto, né? Aí tem um parágrafo primeiro aqui, vamos ler esse sujeito aqui. A divulgação de informações de empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência sujeitas ao disposto do artigo 173 da Constituição
estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar a sua competitividade e governança corporativa e quando houver os interesses de acionistas minoritários. Ou seja, o parágrafo 1º, ele vem criar uma exceção ao artigo 5º, né? Que o artigo 5º falou, todo mundo que for da Administração Pública Federal está sujeito à lei. Só que, no parágrafo 1º, colocou uma ressalva aí, muito importante para as empresas governamentais, né? Sociedade de Economia Mista, empresas públicas, Caixa Econômica, Correios, BNDES, né? E a Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, né? Essas empresas estatais, são empresas que trabalham no mercado, né? Ela aqui, de concorrência, de atividade econômica, para produzirem lucros, e diz o seguinte, para aí, eles obedecem à lei de acesso à informação, mas também tem que ter a observação à Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta o setor, a CVM, que você não pode divulgar algumas informações, porque fala assim, qual que vai ser a estratégia do Banco do Brasil, por exemplo, para captar grandes clientes. Ele vai e publica isso, o Bradesco vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V e capta esses clientes antes dele. Então tem que ter essa pequena ressalva, né? Vamos continuar a nossa maravilhosa aula. Professor, eu pensei, professor, que essa aula seria uma aula chata, né? Eu vou dizer para você, o assunto não ajuda muito, né? Mas os mestres, o professor, ele tem que sempre procurar tornar o assunto cada vez melhor, né? Mais fácil para o aluno, né? De forma que prenda mais atenção, né? Vamos lá. A quem não se sujeita a esse decreto? É claro, né, que eu não estou incluindo aqui os estados, os municípios, dentro da própria administração pública federal. Tem alguém que está isento de cumprir isso? Cara, você tem que pensar como cabeça de examinador. Cabeça de examinador, todas as bancas, ele está norteado por 2 pontos. Ele gosta de novidade e gosta de exceção. Então, às vezes, eles adoram esse cara. Novidade e exceções. Regra geral, todo mundo. Então, vamos lá? Aqui o sujeito aqui. São 3 hipóteses, todas previstas na lei. No artigo 5º, parágrafo 2º. Não se sujeita ao disposto neste decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil. Está aqui. Banco Central do Brasil, esse sujeito aqui, ele faz parte da Administração Pública Federal? Sim, é uma autarquia. Só que aqui ele fala informações, né, que ele consegue coletar pessoas físicas ou jurídicas, ele não pode estar divulgando. Que mais? Pelas agências reguladoras ou por outros órgãos de entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica, cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos, né? Então isso aqui é um item importante, é exceção aí, né? Que não pode ser, que não está não estão sujeitos à lei. Esse tipo de informação não está sujeito à lei e nem ao decreto. 2. O acesso à informação disciplinado neste decreto não se aplica às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça. O item 2 diz o seguinte, né? As informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do parágrafo 1º, tal. Então está aqui para vocês aqui as hipóteses. Mas tem mais uma hipótese, 3, que é o parágrafo 1º do artigo 7º. O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes ao projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, né? Esse item aqui é muito importante para as universidades. Então, você está fazendo uma pesquisa hiper importante, tá? Uma pesquisa gigantesca, é claro, né? Chega lá uma outra universidade do exterior, nos gringos lá, não, eu quero aqui no exercício da lei
de acesso à informação saber o que você está fazendo aqui, cara. Não é assim. Ele está lá, ele está sendo protegido, tá? Aquela informação. Claro, senão, né? Nós íamos perder toda a nossa capacidade aí de produção intelectual. Então, ponto positivo para a lei. Fechamos aí essa parte da lei. Agora nós vamos entrar nos mecanismos de transparência da lei. Primeiro, a transparência ativa. Professor, o capítulo 3 trata somente desse sujeito? Somente desse sujeito. O que é transparência ativa? É o dever, é a obrigação do órgão, da entidade, da administração pública, da direta ou indireta, em publicar as informações sem que seja solicitado. Então ele tem a obrigação de fazer, de publicar. Então isso que vem a ser a transparência ativa. Independente de qualquer cobrança de nada, ele tem que publicar essas informações. Artigo 7º. É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observando o disposto no artigo 7º, 8 da Lei 12.527. Então está aí para vocês, né? Então ele tem o dever, tá, de divulgar na onde? Na internet. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na internet seção específica para a divulgação das informações que trata desse caput. Ok. Parágrafo 2º. Serão disponibilizados nos sítios da internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou seja, quem vai definir esse padrão é o Presidente da República, né? Quer dizer, a Secretaria de Comunicação. O que vai ser definido? Olha só, pode cair na prova. Então lá no órgão tem que conter o quê? Banner na página inicial, que dará acesso à seção específica que trata o artigo tal. E, né? Vamos lá, e tem outra aqui. Barra de identidade do governo federal, contemplando ferramenta de redirecionamento de página para o portal Brasil e para o sítio principal da Lei 12.527. Ok? Fechou, né? Olha, um fiozinho aqui, né? Vamos aqui.